entrar e a gente começa o nosso primeiro debate sobre a reforma da Previdência. É o assunto mais importante do momento, todo mundo comentando sobre isso. A gente esteve lá no Congresso algumas semanas também para acompanhar como é que estão as negociações, a repercussão da proposta que foi apresentada. E hoje o Ranking promove aqui uma conversa com dois especialistas do assunto, um deputado que chegou agora, né? Deputado, o pessoal agora que já estava, a gente já pode começar a falar melhor. Deputado Rodrigo Coelho, agradecer demais aqui a presença dele, fez aí uma ginástica na agenda para estar aqui com a gente, ele que é do PSB de Santa Catarina. Deputado, obrigado pela presença, hein? Eu agradeço, Renato, o Bolini também aqui presente, que ele está nos assistindo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, o motivo até do atraso do nosso início aqui, porque o deputado estava chegando em São Paulo e ele pegou trânsito no ar, é isso mesmo, deputado? Pois é algo meio estranho, né? Ficou taxiando aqui o avião, foi até Jundiaí, demorou um tempão para pousar. O voo até saiu mais ou menos no horário lá em Brasília, mas acabou atrasando aqui para pousar, mas chegamos aí, graças a Deus. O trânsito de São Paulo chegou até o espaço aéreo. E nosso outro convidado, André Bolini, administrador, também vai falar com a gente aqui sobre Previdência. Bolini, obrigado pela presença. Renato, obrigado eu pelo convite. Rodrigo, acho que a gente vai ter um debate muito proveitoso agora e um debate de extrema importância para o nosso momento, né? A gente tem que escrutinar a reforma para todo mundo saber com muita clareza. Né, Exatamente. Então, só um breve histórico aqui dos convidados. O deputado Rodrigo Coelho, ele é de Joinville, lá em Santa Catarina, foi vereador, vice-prefeito, agora no primeiro mandato lá em Brasília, né, deputado? E o Bolini, que foi candidato a vereador aqui em São Paulo pelo Partido Novo nas últimas eleições, hoje trabalha aí no mercado financeiro, mas é alguém que acompanha muito aí tudo que está sendo discutido sobre a reforma. Vamos começar então pelo mais fácil, para depois a gente ir para as partes mais conflitantes. Acredito que os dois concordam que a reforma é necessária, mas existe aí uma divergência em relação a como fazer e qual reforma fazer. Então, deputado, começando aqui pelo senhor, o que você achou da proposta? Quais os pontos mais sensíveis? O que você mudaria do que foi apresentado de acordo com aquilo que é a tua percepção e a tua experiência, até como advogado tributário também, que é outro histórico aí do deputado que atua muito nessa área já. Perfeito. Para deixar bem claro já no início, sou a favor da reforma da Previdência, ela é extremamente necessária para colocar as contas em ordem, não só do governo federal, mas em especial de alguns estados e municípios que estão numa situação calamitosa, com risco de daqui a 10, 15 anos no máximo, não terem condições de pagar, né, a aposentadoria dos seus funcionários, servidores. Mas define uma reforma ampla, geral e restrita, ou seja, que atinja todas as categorias para que fique um peso menor para cada uma delas. Por exemplo, foi um grande erro do governo não ter encaminhado junto a reforma dos militares. Foi um grande erro. Por quê? É um governo composto em sua grande maioria por militares. E o maior rombo proporcional da Previdência está nos militares. Foram quase mais de 40 bilhões de reais só no passado. E per capita é o maior rombo. E os salários, na sua grande maioria, né, dos militares, são valores em torno de 10 mil reais. E 85% mais ou menos dos militares se aposentam até os 55 anos, que é a grande questão, as pessoas se aposentarem numa idade bem abaixo do que poderiam ficar, ainda mais quando tem uma estabilidade no emprego. Quais são os pontos que, até para evitar que o texto não seja aprovado, em conversa com vários colegas, inclusive do Partido Novo, do movimento de renovação que tiveram no Brasil, do Renova, RAPS, Acredito, Agora, e de todos os partidos. Alguns pontos foram assim, doeram muito na percepção dos parlamentares, em especial na conversa com suas bases, e que o próprio ministro Paulo Guedes falou que não teria tanto problema de ajuste nessas redações, porque não teria problema fiscal. Primeiro, BPC, né, o benefício do LOAS, que aumentou de 65 para 70 anos. BPC, que é benefício... de prestação continuada. De prestação continuada. Que existe para pessoas com deficiência e para idosos, né? Pessoa com deficiência, qualquer idade, né? Que tenha qualquer tipo de problema, mas é concedido para as pessoas extremamente carentes. Ou seja, que um quarto da renda per capita da família de um salário mínimo. Então, se, por exemplo, tem numa casa uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, tem 3 pessoas apenas,
já não recebe esse benefício. Tiver alguém, por exemplo, com síndrome de Down na casa. Tem que ser até no máximo R$250, arredondando aqui o valor. É para pessoas extremamente carentes. Tá. O aumentou de 65 para 70 anos, né, e baixou para 60 anos, pagando R$400 por mês. Acho que é um valor... Então antecipou 5 anos e em vez de receber um salário, a proposta prevê R$400. Exatamente, que serão aumentados, né, até chegar aos 70 anos, que seria um salário. Tá. Acho que é um valor muito baixo, muito aquém, né, do necessário. Acho que manter os 65 anos seria o ideal, né, porque grande parte das pessoas do LOAS, né, não chegam, né, a viver tanto assim, para as pessoas bem carentes, né, e que acabam falecendo logo e esperar até os 70 anos, né, e para receber um benefício de um salário mínimo. Acho que não tem assim grande problema de ajuste. Outra questão é do... Vamos por pontos, então, para a gente poder ter ali o assunto quente enquanto está todo mundo acompanhando. Bolini, em relação ao BPC, o que você acha dessa questão aí de ter, apesar de ter antecipado, um corte do valor muito grande, né? Em vez de um salário mínimo cai para R$400, para pessoas que realmente precisam, e isso sendo aí uma das coisas tem mais sido criticadas dessa proposta. Qual a tua opinião? Isso. Na verdade, a gente tem que ver que assim, a pessoa teria acesso ao benefício aos 65 anos de idade. A partir de agora, ela vai, com a reforma, né, seria aos 60 anos, ganhando R$400, e até os 70 com R$400, e a partir daí um salário mínimo. Com essa reforma, engraçado é que o governo gasta inclusive um pouco a mais com o benefício. Então, eu acho que, na verdade, a discussão aqui é como esse benefício vai ser distribuído. Eu acho que não tem grande problema, e o Paulo Guedes, inclusive, já sinalizou, né, um ponto super pacífico para ser debatido. É um negócio, por exemplo, que o Paulo Tafner e o Pedro Fernando Neri, né, que são dois grandes especialistas na Previdência, tem um livro agora, falam, olha, pode ser também um benefício que possa ser eventualmente escalonado, né, aos 60 anos, a pessoa começa com um benefício menor e ele vai crescendo até chegar nos 70, com um salário mínimo integral. Mas também a gente precisa ter atenção para o seguinte motivo. A gente não pode equiparar a aposentadoria por idade com o BPC, porque senão cria-se um incentivo para que não se tenha o tempo de contribuição mínimo, né, de 20 anos. Para você se aposentar por idade, a regra vai ser os 65 anos para homens, 62 para mulheres, contribuindo o mínimo de 20 anos. Se a gente equiparar o BPC, o valor do benefício ao valor da aposentadoria por idade, a gente corre um sério risco de criar um incentivo perverso. E aí, ao invés de contribuir para o combate do déficit, a gente contribuir para ele aumentar. Escorregar, exatamente. Acho que faz sentido, deputado? Sem dúvida. Hoje, na verdade, eu posso falar tranquilamente porque eu pago INSS desde os meus 20 anos. Né? Eu tenho 18 anos, eu pago INSS, fiz isso agora também, essa opção como deputado. Eu posso falar com a maior tranquilidade. E fiz a opção, na época, pela OAB Prev, que tem uma previdência privada da OAB, assim como qualquer um pode ter acesso, né, aos bancos, né, que fazem a previdência complementar. Mas realmente, hoje há um desincentivo a pessoa a pagar o INSS. Apesar de ser advogado na área, né, quem puder ter um planejamento, que é difícil hoje no Brasil, essa educação financeira, não se recomenda pagar o benefício, o INSS, porque as pessoas vão receber um valor muito aquém se fizer um planejamento financeiro, né, previdenciário, e procurar, né, alguém que trabalha no mercado e aplicar esse dinheiro, vai ser muito melhor, vai ter um valor muito maior lá na frente. Isso, sem dúvida, é uma tendência. Mas um dado importante é que, falando da aposentadoria por idade, né, 65 anos homens e 60 mulheres, apenas 8 de cada 10 que se aposentam têm a carência mínima hoje de 20 anos, que vai ser exigido. Né? A maior parte tem menos do que os 20 anos que vão ser exigidos. Vai ter uma transição, claro, né? Mas vai deixar várias pessoas à margem desse benefício que vão acabar procurando, né, o benefício do LOAS, né, essa questão de não querer contribuir por vários motivos. Eu pego o caso de Joinville, por exemplo, que a gente atende várias pessoas lá, e uma, inclusive, conversei na última sexta-feira. Ela começou a trabalhar com 18 anos, tem 27 anos de tempo de contribuição,
45 anos de idade. Faltariam 3 anos para ela se aposentar, com as atuais regras. Com 30 anos de contribuição, ela se aposenta. Se for aprovada a nova Previdência com a redação atual, ela tem que trabalhar 11 anos e meio. Ela está desempregada, trabalha como diarista. A última coisa que ela pensa em fazer na vida é pagar o INSS. Porque ela está se virando lá, ganha um valor muito abaixo. Né? E ela tinha intenção de contribuir com um carnezinho lá, pagar até como um MEI, se for o caso. Mas hoje vai valer a pena pagar 11 anos de contribuição para o INSS. Então, já entrando talvez na segunda crítica, que eu acho que é a principal, né? A transição. E o pessoal criticava muito a proposta do ex-presidente Temer. Só que a proposta do ex-presidente Temer tinha 21 anos de transição. Sim. A atual proposta tem apenas 14 anos de transição. Ela é muito dura. E pegando outro exemplo agora, e esse me chocou bastante, porque é um servidor público, faltavam 9 meses para se aposentar. Ela tem que trabalhar 12 anos, porque ela tem 52 anos de idade. Não tem planejamento algum da pessoa na vida dela que ela queira, por exemplo, vestir, montar o seu próprio negócio. Né? Obviamente que não há direito adquirido, né? É uma expectativa de direito da pessoa que está prestes a se aposentar. Mas é uma mudança muito radical. Acho que a transição podia ser um pouco mais suave. Mas você acha que a alternativa viável, deputado, que diante das contas públicas que nós temos hoje, a urgência que existe, afrouxar itens como esses, por exemplo, seria uma reforma que traria o resultado que o Brasil precisa hoje? Eu penso que sim. Acho que essa questão das contas, né? Eu não sou daqueles que falam que não tem déficit, né? Tem muitos aí que falam que não tem déficit, que o problema é cobrar os que devem, né? Que vai resolver. Tem que cobrar, isso ninguém discute. Sem dúvida. Mas... Esse é um dos avanços da reforma, né? Os chamados devedores contumazes, né? Que é falado que é pessoas que ficam devendo e fazem refis e ficam empurrando com a barriga, né? Tal. Isso é um dos grandes avanços da reforma. Tem os imóveis do INSS que até estão abandonados, aqui em São Paulo são alvos de ocupação, inclusive, que podem ser vendidos. Tem várias formas, com certeza, que dá para melhorar o caixa. Né? Mas eu penso que essas situações pontuais não vão ser o problema da minha parte, por exemplo, né, para não aprovação de uma reforma à Previdência. Mas eu falo isso em nome de 513 deputados, são 308 votos necessários para serem aprovados, e hoje, com a atual redação, dificilmente vai ser aprovado se não tiver essas alterações pontuais. Entendi. BPC, o rural, que é outro assunto que a gente pode conversar em seguida, né, que são os dois mais polêmicos, né? Que às vezes para nós pode ser algo simples, mas a gente conversa especial com a bancada do Nordeste. O benefício rural lá, ele assim, é uma realidade forte, né, e que se passar e isso vai ser repentino, não tem transição alguma, de 55 para 60 anos no caso das mulheres, e de 15 anos de contribuição, de comprovação do tempo de lavoura, por exemplo, para 20, vai deixar várias pessoas amigas, que vai fazer o quê? A pessoa partir para o LOAS, né, ou para o Bolsa Família, o que pode, a longo prazo, até aumentar o gasto com previdência. Porque já que não vai ter contribuição, já que as pessoas não vão querer mais para pagar quem está próximo a aposentar, vai ter gastos. Esse é um detalhe importante. Né? Então essas contas devem ser discutidas, por isso que houve a instalação da CCJ, alguns já pediram, né, a convite ou a convocação do ministro Paulo Guedes para explicar bem os detalhes dessas contas, para ver se a médio e longo prazo uma decisão como essa não vai até impactar ainda mais, em especial esses benefícios, né, de pessoas mais carentes que precisam, né, do benefício do INSS, até porque, isso é um dado importante, a média de benefícios previdenciais é R$ 1.500. Então, o problema, né, não está no regime geral dos privilégios. São os privilégios, que são os casos dos polícias, alguns servidores públicos, o judiciário, legislativo, Ministério Público, militares, mas a média de aposentadoria do valor do benefício do INSS é R$ 1.500. E acho que aí mostra um grande desafio, que é a comunicação, né? Então, aliás, eu acredito que um dos grandes problemas que o Temer teve na proposta que ele apresentou foi uma falha terrível na comunicação. Depois teve toda a questão do Joés e tudo aquilo, mas enfim, mesmo quando a gente estava falando só da proposta em si, o governo não soube se comunicar, as pessoas não sabiam que aquilo, o que tinha na proposta, e eu acho que isso agora, mais uma vez, é muito importante, né, Bolini? Exato. Por exemplo, tem muita gente que até agora não sabe que para os políticos vai ser a reforma e vai ficar igual a todo mundo. Vai ter o teto de INSS. Quais são os mitos aí que existem que acho que
As pessoas ainda têm dúvidas. Primeira coisa, os políticos, os juízes, o servidor público como um todo vai entrar no regime geral da Previdência. Com teto de 5.800. Agora, alguns pontos que eu queria pontuar com relação ao que o Rodrigo falou. Eu entendo, Renato, que há uma urgência, sim, e o tempo de transição deve ser mais curto, sim, porque o caso do Brasil é uma excepcionalidade. Então, o que muita gente não sabe, por exemplo, é que o que a França levou 120 anos para envelhecer, a gente levou 20 anos. Em termos demográficos. Exatamente. Para ficar mais ou menos parecida a proporção de idosos e jovens, a gente vai ser 6 vezes mais rápido que a França. Uhum. Então, em 1950, 60, a taxa de fecundidade, né, quantos filhos por mulher, era de 6 filhos. Em 80, baixou para 4. Agora, é 1,7. Foi um processo muito rápido. Por isso que eu entendo que o tempo de transição também deve ser rápido, até porque as projeções do Ministério da Fazenda indicam que em 10 anos, hoje, a Previdência Social consome quase 60% do orçamento da União. Em 10 anos sem reforma, vai para 80%. Aí eu pergunto, bom, e os outros 40% de hoje que vão ter que caber nos outros 20%? Para todo o resto dos gastos do governo. Para todo o resto, educação, saúde, segurança, infraestrutura, tecnologia, defesa. Então eu entendo que há uma urgência, sim, o tempo de transição... Tempo menor. Exatamente, o tempo de transição não pode ser de 20, 30 anos. Deve ser um tempo mais curto, porque o nosso caráter é de urgência. A gente deixou para fazer a reforma, não quando a gente estava no ápice do bônus demográfico, durante os anos de 2000. A gente deixou para fazer agora, já no finalzinho. A conta vai ter que ser paga. Outra coisa, o regime geral da Previdência, que é o que o trabalhador comum do setor privado entra, claro, não é que nem o regime próprio do servidor, que cria uma distorção de desigualdade e aposentadorias estratosféricas, mas é também um motor de desigualdade social. Sim. Se a gente for ver, tem um estudo do IPEA, do André Medeiros e do Pedro Souza. 1/3 da desigualdade social no Brasil é gerada pela ação do Estado. 21% dessa desigualdade toda é só de previdência. E o regime geral responde por quase metade. Por quê? O que acontece? Hoje, a gente tem 2 modelos de aposentadoria. Tempo de contribuição por idade. Quem se aposenta por tempo de contribuição, né, mulheres 30 anos, homens 35, em geral, é um trabalhador com renda maior, que foi formalizado, nos estados mais ricos. Os 20% mais ricos, né, recebem 40% da 20%, o 20% mais ricos, mais pobres. Os 20% mais ricos recebem 35% dos benefícios da Previdência. E os 20% mais pobres recebem 4%. É uma máquina de desigualdade. Exato. E mesmo no regime geral da Previdência é a máquina de desigualdade. Se a gente pegar o estado de São Paulo, o estado do Rio, que são os estados mais ricos da federação, metade da população, mais ou menos, se aposenta por tempo de contribuição. Se a gente pegar Rondônia e Tocantins, que são os estados mais pobres, mais fragilizados da União, 4% das pessoas se aposentam por tempo de contribuição. 96% então, para eles lá nem no vai tempo mudar. por idade. Exato. Para o mais pobre, o tempo por idade já é a realidade. Essa é uma questão interessante, se eu interromper. Já que a idade, né, já é a média, é essa. Na prática já é, né, apesar de não ter uma idade mínima hoje. Indiretamente tem, porque o fator previdenciário, na forma de fazer o cálculo, já reduz bastante o valor do benefício da pessoa. E esse é outro ponto que eu vou fazer uma proposta de emenda. Vamos supor, um homem que tenha 30 anos de contribuição, está desempregado, ele pagou 30 anos de contribuição. Né? Ele não tem direito a nenhum benefício hoje. E a pessoa que tem hoje 15 anos de contribuição, ela tem direito a se aposentar por idade, se tiver a idade. De criar um benefício, que não existe hoje na legislação, benefício proporcional a esse tempo de contribuição. Então, 30, 35 avos da média que ele pagou para o INSS. Para não deixar ele desamparado, porque não são poucos as pessoas que hoje estão desempregadas no nosso país. Essa é uma realidade dura que nós temos que enfrentar. Né? São mais de 13 milhões de pessoas empregadas e alguns perderam emprego.
pegar o caso agora da Ford, a Ford fechou, né? Vários vão ser demitidos. E alguns estavam lá, alguns têm tempo insalubre, né, que se aposentam antes, com tempo especial, e desde tem 30 anos de contribuição, vai ficar agora numa situação difícil. Por que não dar a essa pessoa um benefício proporcional ao tempo que ela pagou? Já que a ideia é rumar rumo a uma capitalização, que é uma conta individual, então ela pagou 30 anos de contribuição, né, fazer um benefício proporcional ao que ela pagou. Então essa é uma proposta que eu vou encaminhar, né, que não tem muito apelo dos deputados que eu conversei, porque acho que tem que ter um requisito mínimo para a pessoa poder se aposentar, né? Mas eu vejo que como vai ter essa intenção de chegar a uma capitalização, eu acho justo para não deixar as pessoas desamparadas. Muitas vezes vão partir para um LOAS, para um Bolsa Família e vão usufruir de todos os serviços públicos. Porque nós temos que colocar na cabeça o seguinte, o dinheiro é um só. O dinheiro é um só. Vai gastar na Previdência, vai gastar na saúde. Né? E uma pessoa desempregada, às vezes, é uma bola de neve em problemas que a pessoa acaba acumulando. O que você acha dessa proposta? Então, Rodrigo, hoje, né, a proposta apresentada tem, se você contribuiu o mínimo de 20 anos, né, dos 20 aos 40 anos, para você receber a integralidade do seu salário base quando se aposentar, é proporcional. Já existe essa previsão. A proposta, exatamente, eu ia te perguntar isso. Hoje, quando você, qual que é a proposta? Né? Você contribui o mínimo de 20 anos para poder se aposentar. Né? Aí você vai receber 60% do seu salário base. E se você contribuir até os 40 anos e atingir a idade mínima, você recebe 100%. A cada 2 anos, a cada 1 ano, aliás, você recebe 2% a mais. Então, em certa medida, isso já está contemplado na reforma. Não. Hoje, para se aposentar por idade, se exige 15 anos de contribuição. Né? Vai se exigir agora 20 anos. Para a pessoa se aposentar integralmente, ela tem que pagar 40 anos de contribuição, só que ela tem que ter idade mínima. A minha proposta é o quê? Que não tem essa idade mínima. Vamos supor a pessoa começou com 18 anos de idade, trabalhou 30 anos, com 48 ela tem 30 anos de contribuição. Ela não pode se aposentar hoje. Ela não pode se aposentar. É por caso de uma pessoa que não consegue mais voltar ao mercado de trabalho, que está longe de atingir a idade mínima ainda, mas já contribuiu. Que não é uma realidade que deve ser desprezada. Hoje alguém com 50 anos de idade não consegue... Não consigo, eu tenho muito duro para falar, mas tem mais dificuldade. Tem muita dificuldade em conseguir, até porque grande parte das pessoas, né, que trabalham em indústria, por exemplo, elas têm uma qualificação baixa muitas vezes. Vejo o caso de Joinville, 15 mil pessoas perderam emprego com a crise. Mas a crise não está relacionada também justamente com essa questão? Pois é, essa é outra questão interessante. A reforma da Previdência está sendo falada como se fosse, vamos dizer assim, a bala de prata, né? Falando aquela tabajara, né, do Cacete Planeta lá. Passando a reforma, tudo vai ser resolvido no Brasil. O Brasil vai crescer, vai gerar 8 milhões de emprego, vai acabar a corrupção, vai acabar tudo. É complicado isso. A reforma trabalhista foi aprovada e não houve crescimento na geração de empregos. É muito relativo. Né? É muito relativo. Pelo contrário, precarizou em algumas situações, né? E eu falo maior utilidade porque eu sou autônomo e pago INSS, né? Nunca tive carteira assinada. Né? Então não posso falar com a maior tranquilidade. Mas é muito relativo se dizer que vai... É uma questão mais de, vamos dizer assim, de confiança, de criar um ambiente necessário, que todos estão aguardando a reforma para investir. Né? Aí, isso tem, sem dúvida que há, né? O Bolini, que é da área do mercado financeiro, pode explicar muito bem isso. Minha esposa também é do mercado financeiro. Né? E sem dúvida, essa confiança é importante, mas não é algo tão fácil de ser calculado. Vai gerar 8 milhões de empregos, vai criar uma expectativa nas pessoas assim, tá bom, vamos aprovar a reforma do jeito que está, né? E vamos se aposentar daqui com uma idade mínima exigida, né, e vamos passar o BPC como está assim, o rural, a invalidez também vai reduzir bastante. Eu acho que é um pouco relativo isso aí. E aí, Bolini? Bom, ainda na questão da idade mínima, só pontuar. Hoje no mundo existem 13 países que não adotam idade mínima. Entre eles, Iêmen, Bahrein, Arábia Saudita, Sérvia, Hungria, países ali do Oriente Médio. Só 13 países. Argélia. Exato. Se a gente pegar OCDE, G20, os países mais comparáveis com o Brasil, eles caminham justamente na tendência que a gente está tentando ir. 65 anos
Claro, a gente tem o diferencial de homem e mulher. Tem países que, por exemplo, a idade já é igual para todo mundo. Então, eu preferia estar no grupo de países ali do G20, OCDE, ao invés desse outro grupo de 13 países. Eu acho que é hoje a tendência mundial. A expectativa de vida média do mundo inteiro cresceu. E aí tem uma diferença que é importante falar também, que é outro erro que acontece muito, que é a expectativa de vida e expectativa de sobrevida. Né? Que o cálculo para termos de previdência deve ser relativo à expectativa de sobrevida. Quem chega aos 60 anos, quanto tempo mais, 65, quanto tempo mais a pessoa vai viver, que é o tempo que ela vai receber o benefício. Exato. Uma coisa curiosa, Renato, é que muita gente estava espalhando mentiras aí, fazendo um terrorismo, falando que as pessoas iam ter que morrer trabalhando, iam ter que trabalhar até morrer. Isso é uma mentira. No Nordeste, né? Por quê? Quando você chega aos 65 anos e olha dali para frente, você está eliminando fatores de risco que a expectativa de vida aos 0 anos captam. Então, por exemplo, mortalidade infantil, que é muito comum em estados mais pobres. Ou então a questão da criminalidade para o jovem. Então você elimina esses fatores e a pessoa já passou. Já passou. Sobreviveu a esse exatamente. risco. E o curioso é que do estado mais pobre da federação ao mais rico, todos já têm uma expectativa de sobrevida de quase 81 a 83, 84 anos. Ou seja, a diferença não é tão discrepante. Para justificar Exatamente. Tem gente que fala, no Maranhão a expectativa de vida é de 66 anos. Ele está olhando errado o dado. Então, o dado correto é esse e a diferença não é discrepante o suficiente para justificar a diferenciação de regime. Agora, ia comentar com relação à expectativa da aprovação da Previdência e se ela é a solução de todos os problemas. Claro que a reforma da Previdência não é a solução de todos os problemas. Só que hoje o fato é, ela representa 60% dos gastos do governo. E são gastos que são congelados, digamos assim, porque representam direitos adquiridos. Então, cada vez que esse gasto vai avançando, ele vai espremendo os outros sem possibilidade de retorno. O dinheiro é o mesmo, né? O dinheiro é o mesmo. Então, só que nesses outros, a gente tem aí investimento público, que é uma das coisas que impulsionam a economia. Se a gente chegar ao ponto de, em 10 anos, ter 80% do orçamento consumido por previdência, vai ter que ter um resto para educação e segurança, educação, saúde e segurança. O investimento público sumiu. Né? E isso é um fator que vai atravancar muito, vai pesar muito na geração de emprego, no investimento. Então é realmente a bala de prata. Agora, deputado, o senhor comentou em algumas respostas aqui, observações, do sentimento lá dentro da Câmara, como é que os outros deputados estão reagindo a essa proposta. Né? O que você pode trazer para a gente desse clima, do que está sendo falado, 308 votos para poder ser aprovado? Traz um pouquinho de bastidores aqui para o seguidor do ranking. Isso é até chato falar, mas o governo hoje, e eu votei, né, no segundo turno em especial, no primeiro turno eu votei no João Moedo, do Partido Novo, meu partido não tinha candidato a presidente. Partido do nosso... Né? No segundo turno eu votei no Bolsonaro, não por convicção, mas entre as opções que tinham, né, sem dúvida é a melhor. Eu acho que... O senhor do PSB votou no Bolsonaro no segundo turno. Existe alguma... incongruência nisso? Incoerência? Como é que... O partido nosso, em especial Santa Catarina, e quando eu me filiei, foi muito, né, pelas ideias, pelas políticas e a posição de Eduardo Campos, quando ele, né, tinha uma posição mais de centro, mais moderada, né, progressista, investimento forte em educação, ciência e tecnologia. Então, o partido sempre me deu a liberdade total de atuar e falar, né, as posturas, tanto que lá tem outro deputado estadual, o Bruno Souza, que também tem uma postura bem liberal, né? É verdade. Eles comentam assim, o PSB liberal, e quem preside o PSB no Santa Catarina, por exemplo, é Paulinho Bornhausen, filho do Dr. Jorge Bornhausen, que foi presidente nacional do PFL, né? Então é um partido que nosso estado, pelo menos... O novo não cai em Santa Catarina? Tem. Vamos chegar com... Tem. Tá o Gilson Marques, federal. É verdade, o Gilson Marques. A gente ainda tem... Renato, tem que lembrar. Não, mas é que eu lembro que o Bruno Souza comentou que ele não conseguiu disputar, enfim, não teve um contato ali na época, que não tinha essa opção,
mas acho que agora o novo está chegando mais forte. O novo começou em 2010 o projeto. Isso. Essa foi a primeira eleição nacional, então ainda tem tempo para expandir. Mas voltando à Câmara, então, o sentimento lá dentro do Congresso. O governo está perdendo hoje a narrativa, você comentou, né, que é ruim. Agora o presidente foi para a linha de frente, né, e ao invés de ficar tweetando coisas que não tem nada focado no governo, né? Começou agora a encabeçar mesmo, isso é muito importante, tá? Ele explicar, é um tema complexo, tá? Mas tentar, porque foi ver o dia que foi apresentada a PEC, né? Ficaram lá 4, 5, 6 horas, né, os técnicos, e poucas pessoas conseguiram entender, porque é um tema muito complexo. Sim. Você imprime, vamos lá, mais de 60 páginas, né? Poucos conseguem realmente entender. De uma linguagem popular ali, né? Passar o... E aconteceu o quê? Os deputados foram para a base, no Carnaval em especial, e vieram assim, pô, agora vou ter que trabalhar mais 5 anos, a mulher rural, né? O BPC, vai 70 anos, para eu tentar integralmente, para eu receber o que eu ganho hoje na ativa, tem que trabalhar 40 anos, que foi o que pegou na época do Michel Temer, tinha que trabalhar 49 anos para se aposentar e receber integralmente. Então essa narrativa tem que ser revertida, né? E a base do Congresso hoje não é sólida, tá? É uma base, nem o próprio PSL se entende entre si. E eu acho que as escolhas, não quero aqui personalizar ninguém, mas acho que as escolhas foram feitas para líder, né, tanto do Congresso quanto da Câmara e do Senado, não foram umas escolhas que agregam, tá? Pelo contrário, afastam, porque a política ela é muito de conversa, de relacionamentos, os deputados querem ser ouvidos, eles vão pagar, por algum motivo, né, um preço político por votar a reforma, e eles querem dar a sua contribuição, né, porque essa foi a proposta enviada pelo Executivo, a Câmara vai fazer as suas ponderações, isso é natural, tanto que há uma gordura reconhecida que o próprio presidente... Tem coisa ali, o BPC, por exemplo, eu acho que tem... Acho que esse é algo tranquilo. Algo que já foi colocado para poder ter a idade da mulher, eu acho que foi um recuo do presidente na hora errada, por exemplo, ele falou, tem possibilidade de chegar aos 60 anos, acho que foi uma hora errada, não era para ser esse momento. Muito cedo, né? Para já... E abrir mão. Discussões como o do Pacto Federativo, que o ministro Paulo Guedes sinalizou, são situações importantes, né? Mas eu acho triste, por exemplo, quando vazou a questão de liberar emendas para os novos parlamentares, né? Voltou aquela crítica do pessoal que vai pegar essa chance de o mínimo vacilo possível para dizer, houve troca-troca, há um fisiologismo aqui. Mas o sentimento de que vai aprovar, como é que está? Não, hoje eu digo, se a votação fosse hoje, está com o atual texto, não aprovaria. Tá? Não aprovaria. A tendência é mudar esses temas mais polêmicos, especial o BPC e o rural, e com a tendência muito grande de aprovar. Hoje, o ministro Paulo Guedes falou, faltam 48 votos, não sei de onde que ele tirou isso, tá? Porque quem está lá no Congresso, o pessoal da velha guarda, o pessoal dos partidos mais de centro, dizer assim, PR, DEM, PSDB, né, MDB, hoje eles não votariam, não pagariam esse preço de votar algo antipático perante eles, porque muitos deles não foram, né, reeleitos, sentindo na pele a dificuldade de uma reeleição. E essa é uma realidade que infelizmente tem que ser dita, tem que ser falada, né, que vai... poucos têm esse espírito público, talvez, de querer votar algo... Né, que vai se... Ficar, né? Pensando no país, pensando nas contas, realmente, muitos assim são inconsequentes mesmo. Eu vou... Quanto pior, melhor, eu quero que esse governo não se dê bem e tal, porque daí... O pessoal quem é mais da esquerda, né? PT, PSOL e outros, né? E não e pronto. Só que não dão ideias para fazer por exemplo, eu tenho algumas posições, até pela advocacia, pela minha atuação na área, que eu acho que devem ser relativizadas. Eu falei, BPC, o rural, a transição acho que podia ser um pouco mais prolongada. E vão refazer os cálculos, né? Se vai ser 1 trilhão, vai ser talvez 900 bi, ou daqui a 10, 11 anos, talvez não prejudique, com o crescimento do país vai até talvez abreviar esse cálculo. Até para a gente já caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, o deputado comentou sobre a descentralização, né, Pacto Federativo, que eu acho que é algo que tem muito a ver também com essa conversa. Bolini, o que você acha disso? O Guedes ontem fez um discurso ali na posse do presidente do Banco Central, né, que falou muito disso, até viralizou ali um videozinho dele dizendo sobre esse assunto. Você acha que isso também é algo que tem que ser levado junto dessa conversa sobre Previdência? Claro que agora talvez não seja o momento ideal, pela prioridade que deve ser dada à reforma. A reforma deve ser a pauta número 1, número 2 e número 3. Depois, uma vez aprovada, eu acho que deve sim pautar o Pacto Federativo. Hoje a gente tem... Explicando para quem nos segue, o que é o Pacto Federativo? O Pacto Federativo é o seguinte, o nosso país ele funciona da seguinte maneira. Os estados são organizados como entes autônomos, ou seja, independentes entre si,
E existem algumas pautas comuns que a gente olha para a União, que é Brasília, o Distrito Federal, para cuidar para todos nós. O problema é que hoje a União centraliza muita coisa. O orçamento do Brasil está muito centralizado em Brasília e pouco nos estados. Então, muito é decidido em Brasília e pouco nas bases. A proposta do Paulo Guedes, justamente, é o seguinte: olha, vamos flexibilizar a obrigatoriedade dos gastos. Porque um estado do Nordeste não tem a mesma necessidade que um estado do Sul, do Sudeste. São outras prioridades. E faz parte do embate parlamentar cada um priorizar para o seu estado qual é a demanda local, qual é a carência mais premente que necessita de mais dinheiro. Então, todo apoio à revisão do Pacto Federativo. O deputado vai nessa linha também? Exatamente. Eu acho que essa, para mim, tá? Essa é a reforma da reforma do Pacto Federativo. E eu participei de um evento na CNM e o presidente reforçou essa de desvincular, né, o orçamento, no caso obrigatório 15% para a saúde e 25% para a educação. A média de gasto dos municípios no Brasil é em torno de 20% já, hoje, na saúde, e em torno de 30% na educação. Então, os municípios hoje, em média, no Brasil, já gastam acima do que o mínimo obrigatório pela Constituição. Então, não seria problema algum para os municípios fazerem essa desvinculação, que eu acho extremamente válida, né, e que deveria, sim, ser talvez, claro, não aprofundada, né? Ontem teve uma conversa do presidente com o ex-deputado Luiz Carlos Raul, que fez um projeto, proposta de reforma tributária, estava bem encaminhado o relatório, conseguiu chegar a um certo consenso. Ministro Marcos Sintra, secretário, são assuntos que podem ser sinalizados, que essa é inadmissível hoje você receber lá, vai ter agora a marcha de prefeitos e vereadores com pilhas na mão, assim. Joinville, uma cidade que se conhece, rica, né, maior cidade do estado, mas hoje Joinville mal consegue pagar o salário dos servidores, ela não consegue asfaltar nada, né, ela gasta 41% vai para Brasília de saúde. E o prefeito tem que ir lá para Exatamente. pedir esmola de volta. Então esse é um problema que tem que ser revisto urgentemente, né? Eu fiquei muito feliz com o discurso do ministro Paulo Guedes, e o próprio presidente falou isso no discurso da vitória. Sim. Mais Brasil e menos Brasil. Mais Brasil, menos Brasília. Muito bem. Agradecer o pessoal aí que assistiu nosso debate, muitos comentários, citar alguns aqui: o Rogério, o Flaviano, a Lúcia Machado, Marilete da Silva manda parabéns para o deputado. As perguntas enviadas que eu consegui olhar aqui, a gente acabou falando já desses assuntos, então agradecer. Depois, até se tiver alguma pergunta diferente, a gente pode encaminhar para os convidados para eles olharem. Deixar aí um espaço para uma mensagem final. Bolini, o que você acha? Você está otimista? O que você acha que a população tem que ir atrás para se informar, para saber debater sobre esse assunto? E daqui para frente, como é que a gente pode acompanhar esse debate da Previdência? Olha, estou bastante otimista. É claro que às vezes dá um pouco de receio a questão da articulação do governo, mas a reforma em si é algo muito positivo. É muito positivo ver esse debate indo para frente. A gente precisa ter noção de que o orçamento não é ilimitado. E a Previdência está consumindo cada vez mais, a um ritmo cada vez mais rápido. Chegou a hora, é agora ou agora. Agora, outra coisa que me anima muito, entrou em debate no Brasil a capitalização para valer. Sim, que era um tema proibido, né? Era um tema proibido. Agora, o regime de capitalização, que é justamente a poupança individual para cada trabalhador, é um negócio que pode permitir a gente ganhar um nível de poupança doméstica que vai alavancar os investimentos no futuro. Talvez 3 pontos percentuais aí de poupança doméstica que a gente ganha, que podem ser a diferença para a gente conseguir um crescimento de 2, 3% do PIB. Né? Então, isso me anima muito. Sem contar que chegou a hora, o privilégio passou a ser efetivamente combatido. O alvo, né? Exatamente. Não só os políticos e servidores, como também o regime geral da Previdência. A idade mínima precisa entrar porque é também um privilégio. Goste-se ou não, é um negócio que gera desigualdade social no Brasil. Artificialmente, é o Estado produzindo desigualdade social. Né? Das pessoas que se aposentam por idade, 89% recebem o salário mínimo. Ou seja, são pessoas mais pobres. Sim. Tempo de contribuição, ou seja, pessoas que se aposentam antes da idade mínima, são os mais ricos. 80% das aposentadorias por tempo de contribuição são acima de um salário mínimo.
são as pessoas que recebem mais. Está invertido. Então, essa também é um privilégio que está entrando em debate e tudo indica que vai ser combatido. Então, eu estou muito otimista. Bom, deputado, mensagem final, até se quiser comentar algum ponto que o Borini colocou, e a tua expectativa aí para... A questão da poupança, eu acho fantástico isso, né? E daí vem outra bandeira que tem que ser urgentemente colocada em prática, e isso o governo está sinalizando, que é a questão das PPPs, né? E amanhã vai ter, inclusive, uma concessão de vários aeroportos do Brasil. Acho que o Estado tem que focar em saúde, educação, segurança, ponto. O resto... É o PSB liberal, hein, gente? O resto não pode ficar preocupado em, né, trocar a lâmpada de um ginásio, de um doente, né, maneira multiuso, e como acontece em vários locais, né, não é prioridade. Pontos turísticos, o próprio turismo, aqui o ex-ministro, hoje secretário Vinícius Lumertz, tem esse perfil de que o próprio turismo pode crescer, onde foi discutido na frente parlamentar do turismo, a liberação dos cassinos, que é outro assunto polêmico, mas eu sou favorável que libere os cassinos, tem que liberar. Vale outro debate. Vai gerar emprego, renda, vai aumentar a arrecadação, claro, fazer um controle para que não haja dinheiro que seja desviado para canalizar lá, né? De tráfico e assim por diante. Mas acho que é um tema também que pode ser discutido, vai ser voltado isso aí. Eu estou confiante, tá? Estou confiante. Ponderei essas questões, porque eu acho que isso não é uma questão de convicção minha unicamente, mas vários deputados ponderaram essas questões. E esse diálogo com os que estão indecisos, o pessoal de centro, e até com a oposição, é muito importante para o Congresso, tá? Para o Brasil, digo assim, e para o governo, porque hoje não está tendo um diálogo muito bacana, não. Tá? Que eu falei que se hoje fosse a votação, não teria como passar, porque os deputados não votariam. Mas há a possibilidade, sim. Julho, eu acho muito difícil, pelo trâmite, pela período de vistas, pelas reuniões na CCJ, depois da comissão especial, eu acho difícil ser aprovado até meio do ano. Então deve ficar isso para setembro, outubro. Né? Vamos torcer que não aconteça nenhum escândalo, porque senão, se acontecer um JBS da vida lá, né, daí estraga tudo. Então, o quanto antes melhor, né, que o presidente encabece essa discussão e faça como está sendo feito aos poucos, né, alguns vídeos mais didáticos assim, para explicar à população, né, só discordando um pouquinho aqui. Eu acho que esse, por exemplo, por tempo de contribuição não é um privilegiado, sabe? É porque a grande parte, que falei, a média salarial no INSS como um todo é 1.500. Por tempo de contribuição, como tem o fator previdenciário, a pessoa se apresenta com 2, 3 mil reais. A pessoa não é uma pessoa privilegiada. Né? Viver hoje com 3 mil reais não deixa a pessoa em condições de dizer que ela é rica. Ela é rica. Muitas vezes se apresentou por tempo de contribuição porque começou a trabalhar com 14 anos de idade, que era possível antigamente. Com 12 era possível. Né? Meu pai começou e carteira registrada aos 14 anos, né? Ele com 50 anos de idade já tinha mais tempo de contribuição que muitos tinham de idade. Então é um assunto sim, que deve ser levado com cuidado, né? Claro, que é raro acontecer isso, né? É raro porque a maior parte do pessoal fica desempregado ao longo da sua vida e tem vários lapsos de não contribuição, né? Então a discussão é interessantíssima, acho que parabéns vocês aqui, a todos vocês aqui do ranking, por oportunizar essa discussão, acho que isso é muito importante. Vocês têm uma audiência tremenda, assim, um espaço muito respeitado lá no Congresso, os deputados acompanham, que lugar você está lá, né, fala com o outro. O ranking tem matérias muito importantes que vocês fazem, materiais interessantíssimos que servem para discussão e que podem colaborar em muito, né, para chegar, né, aos deputados sensibilizar da importância de votar a reforma. Mas eu repito que alguns ajustes sejam feitos, com certeza será muito mais fácil a sua aprovação. Maravilha. Agradecer então mais uma vez a presença dos dois, as palavras aqui do deputado. Agradecer demais aí o espaço também que ele abriu na agenda para estar aqui com a gente, conversar com todo mundo. E lembrando sempre a você se inscrever aí no nosso canal, curtir nossas páginas e vamos ver se a gente consegue fazer outros debates daqui até a aprovação da reforma que a gente espera que aconteça, até antes do prazo aí previsto pelo deputado. Vamos ver, não é fácil, mas a gente vai estar aqui com as informações para você ser sempre muito bem informado sobre esse assunto. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.